Bem, amigos, dentro de fontes de energia, falaremos hoje um pouquinho da história do petróleo no Brasil. Muitas pessoas desconhecem, mas a história do petróleo no Brasil começou no século XIX, por volta de 1892, com Monteiro Lobato. Interessante, né, gente? Ele foi considerado o precursor do petróleo no Brasil. Monteiro Lobato comprou todos os equipamentos e resolveu perfurar por conta própria várias áreas do estado de São Paulo na busca de petróleo. Uma dessas regiões chamava-se Bofete, B-O-F-E-T-E. Ele não encontrou petróleo, só encontrou água sulfurosa. Eu pergunto a você, se o Monteiro Lobato encontrasse petróleo nesta época, a quem pertenceria o petróleo? A ele ou ao Estado? Pense. Isso, pertenceria a ele. Não existia ainda nenhuma lei de nacionalização de jazida petrolífera no Brasil. Por isso que ele arriscou. Século XX, vamos pensar na década de 20. Na década de 20, eu já tenho no Brasil automóveis, eu já tenho veículos automotores, então eu preciso de gasolina. Consequentemente, quem operava no ramo do petróleo, gasolina, querosene, eram as 7 irmãs multinacionais do petróleo, Exxon, Shell, Texaco e algumas empresas nacionais privadas, como é o caso do Posto Ipiranga, Posto São Paulo, Posto Manguinhos. O que eles faziam? Eles importavam o petróleo do Oriente Médio, transportavam com os seus próprios navios, descarregavam nos terminais brasileiros que eles alocaram, refinavam, craqueavam o próprio petróleo e distribuíam e comercializavam. Tudo da cadeia de petróleo era feito por eles. 1936. O petróleo jorrou pela primeira vez no Brasil. Isso foi na Bahia, na planície do Recôncavo Baiano, onshore, acima do nível do mar, em rocha de arenito. Petróleo leve, de maior valor comercial, porém pouco, já que está em rocha de arenito. 1938. 2 anos depois de aparecer o petróleo, Getúlio Vargas cria o Conselho Nacional do Petróleo. Qual a finalidade desse organismo? Nacionalizar as jazidas de petróleo existentes no Brasil. Então, não podia, a partir dessa data, explorar petróleo no Brasil sob regime de livre iniciativa. Todo o lençol petrolífero foi nacionalizado. 1953, Getúlio, apoiado pelo povo brasileiro, criou o monopólio estatal do petróleo através da Petrobras. Veja se você consegue perceber. Em 53 ele criou um monopólio do petróleo. Ele está batendo de frente com as multinacionais do petróleo que aqui estão. Batendo de frente, arrumando uma briga com essas empresas. Eu fico imaginando na época, quando o Getúlio se dirigiu à nação para dar notícia, principalmente de comunicação, rádio, e ele falava assim: trabalhadores do Brasil, fica instituído a partir de hoje o monopólio estatal do petróleo, através da Petrobras. Do outro lado do rádio, as multinacionais, velho safado, ele está nos expulsando, está nos tirando do Brasil. A notícia continua. Vou respeitar as concessões que haviam sido dadas antes da criação da Petrobras. Não permitirei novas concessões. Do outro lado do rádio, as multinacionais. Ufa, não vai mexer conosco, ainda bem. A notícia continua. As concessionárias que aqui ficarem não poderão mais importar petróleo, nem transportar.
nem operar os terminais, muito menos refinar ou craquear. As concessionárias que aqui ficarem só poderão comercializar os derivados. Do outro lado do rádio, velho safado. Ou nos rebaixou a meros vendedores de gasolina. Não deu outra, né, gente? Um ano depois de 1953, Getúlio suicidou-se, saiu do mapa, em função de pressões. Brasileiros, influenciados por lobistas, se transfiguraram em inimigo de Getúlio Vargas nesta época. Não que ele fosse um santo, nada disso. Ele deixou para o povo brasileiro que lutou pela Petrobras nessa época uma carta testamento, quando algumas linhas ele chama esses empresários multinacionais de abutres, aves de rapina. Querem o sangue do meu povo? Este sangue não vos dou. Dou o meu sangue. Saio da vida para entrar na história.